Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso curso Avaliação da Conformidade. Estamos no módulo sobre certificação e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre certificação de pessoas. Sim, pessoas podem ser certificadas quanto a um perfil profissional, ok? Então, lembrando que a certificação pode ocorrer para um produto, para um sistema de gestão e também para pessoas. O que são pessoas? O que é um perfil profissional certificável? O perfil profissional é a descrição do que realmente é necessário saber, realizar no campo profissional correspondente a determinada qualificação. É constituído pelas competências profissionais e pelo contexto de trabalho da qualificação. Os organismos de certificação de pessoas, para serem acreditados, precisam, pelo Inmetro, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, esses organismos de certificação de pessoas precisam seguir a norma ISO/IEC 17.024, que traz os requisitos gerais para organismos que certificam pessoas, ok? Toda vez que uma pessoa tem o seu perfil profissional certificado, o organismo de certificação de pessoas, ele também usa uma outra norma que traz os critérios e os parâmetros para poder avaliar esse perfil profissional. Então, aqui eu trago um exemplo de norma certificável. A ABNT-NBR 16.302, por exemplo, traz a qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações, especificamente fala sobre o perfil profissional do soldador e mantenedor de tubos e conexões de polietileno. Então, uma certificadora de pessoas que tenha no seu escopo a certificação do soldador e mantenedor de tubos e conexões de polietileno, é recomendado que ela siga a própria ABNT-NBR 16.302 para estabelecer os critérios da avaliação, ok? Bom, como eu comentei agora com vocês, a 17.024 traz os princípios e requisitos para os organismos de certificação de pessoas. Essa norma também faz referência ao desenvolvimento e à manutenção desses esquemas de certificação de pessoas. Ora, são esses organismos de certificação que vão desenvolver esquemas, desenvolver as regras e que vão também manter essas regras. Portanto, a 17.024 também fala sobre esse desenvolvimento e também manutenção de esquemas de certificação de pessoas. Segundo a norma, a certificação de pessoas deve olhar o conjunto de habilidades daquela pessoa e se condiz com o perfil profissional. Também deve avaliar o conhecimento daquela pessoa e se esse conhecimento condiz com o perfil profissional. E também atitudes e atributos. Atitudes e atributos também devem condizer com o perfil profissional que está sendo avaliado, ok? Requisitos de um esquema de certificação. Segundo a norma 17.024, as regras para a certificação de uma pessoa devem conter, pelo menos, os seguintes itens. Aquela certificadora de pessoas deve estabelecer, com muita clareza, o critério para certificação inicial e também para recertificação. A certificadora, dona do esquema, também tem que estabelecer qual é o método de avaliação, os métodos e critérios para supervisão, se aplicável. Lembremos que a etapa supervisão ela não é obrigatória, caso exista no esquema a necessidade de periodicamente o objeto ser novamente avaliado, é preciso, então, estabelecer os métodos e critérios para essa supervisão, ok? Outro item importante que deve existir no esquema são os critérios para suspensão e cancelamento da certificação.
e também critérios para alteração do escopo ou nível da certificação. Eu costumo fazer uma analogia com o nosso processo para obter a carteira de habilitação de motorista, não é verdade? Se a gente pensa no Denatran como um proprietário de esquema de certificação de pessoas, para o perfil profissional motorista, é uma analogia, ok? A gente pode perceber que o Denatran, na condição de proprietário de esquema, ele estabelece as regras para tudo isso que a gente acabou de ler. Se você quiser obter a carteira nacional de habilitação, você sabe muito bem quais são os critérios para essa certificação inicial. Você sabe que você precisa passar por uma prova teórica, e essa prova teórica está acompanhada de um curso numa autoescola de que você participou, não é verdade? E você sabe também que tem que fazer uma prova prática. Você conhece também as notas e pontuações mínimas necessárias para alcançar essa certificação, não é verdade? E sabemos também que essa carteira ela tem validade e que a cada 5 anos uma nova carteira tem que ser emitida, uma nova certificação tem que ser emitida. E aí outros critérios, que são os critérios de recertificação, surgem, não é verdade? O Denatran também tem muito claro os métodos de avaliação, como eu acabei de comentar, a prova teórica, a prova prática, né? Também temos clareza dos critérios para suspensão e cancelamento da nossa CNH. A gente sabe, por exemplo, que se a gente acumula uma quantidade de multas e, portanto, pontos negativos na nossa carteira, a gente pode ter nossa carteira suspensa, tá? E também temos, como regra, critérios para alteração do nível da certificação. Ora, se você é motorista de carro, você tem uma habilitação específica. Caso você queira ser motorista de moto, você vai alterar o escopo da sua carteira, né? Você vai aumentar o escopo de veículos para os quais você está habilitado. E para isso você também tem regras claras estabelecidas pelo regulamentador da matéria, o Denatran. Ok? Então é uma analogia que eu faço porque está muito próximo, grande parte de nós temos essa habilitação, passamos por esse processo, então eu costumo fazer essa metáfora para ajudar no entendimento, ok? Olha, a 17.024 estabelece que o processo de avaliação pode incluir exames escritos, exames orais, exames práticos e também observação. Então, você pode, por exemplo, se você é uma certificadora do perfil profissional pedreiro, você pode pedir para aquela pessoa levantar um muro e você observar essa pessoa durante aquele trabalho e verificar se ele cumpre determinadas atitudes e se ele possui determinados conhecimentos que são alvo da avaliação, tá bom? Opa! Então, pessoal, a aula de hoje é bem curtinha. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de proprietários de esquemas de certificação de pessoas. E para isso a gente vai lá no site do Inmetro para fazer uma busca das certificadoras de pessoas acreditadas. Vamos lá? Pessoal, estou aqui no site do Inmetro. Vamos lá em assuntos, acreditação, organismos acreditados. Vamos clicar em organismos de certificação, inspeção, verificação e validação. E clicar em certificação de pessoas. Aqui a gente tem uma lista de todos os organismos de certificação de pessoas acreditados pelo Inmetro. Não é uma lista tão extensa. Repare que a gente, inclusive, tem alguns certificados cancelados aqui. Ao todo, nessa página, nós temos 5 organismos ativos. E na página seguinte, na página número 2, nós temos outros 5, ok? Então, eu aleatoriamente escolhi alguns organismos que constam nessa lista para a gente conhecê-los melhor, ok? O primeiro que eu escolhi foi a Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem, esse OPC número 001 aqui da lista, o primeiríssimo da lista, tá ok?
Vamos lá no site da FBTS, ok? Então, repara que a gente logo de início verifica que ela atua num perfil profissional específico, que é o encarregado de soldagem, né? Ou algo correlato à soldagem. Vamos ver. Aqui, ó. Certificação da qualidade. Conheça a área. E a gente percebe que ela, aqui, a Fundação faz algumas explicações, incluindo o fato de ela ser acreditada pela CEGECRE, Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, segundo a norma 17.024. Então, a FBS, ela coloca aqui na campanha publicitária dela, foi a primeira instituição do Brasil, de fato, ela é a OPC 001, desde abril de 1992, que foi acreditada pelo Inmetro, tá? É responsável por gerir o que ela denomina como Sistema de Qualificação e Certificação de inspetores de dutos terrestres, segundo a sistemática de qualificação e certificação para inspetores de dutos terrestres, baseada na norma ABNT-NBR 16.049. Então, a norma ABNT-NBR 16.049 é a norma de referência para esse perfil profissional. Em 97, ela também foi acreditada, teve uma extensão do escopo, pediu acreditação para o novo escopo, olha lá. Então, a Fundação também é organismo de certificação de produtos, para certificar consumíveis de soldagem, de acordo com a 17.065, que é a norma de referência, na verdade, para a acreditação de organismos de certificação de produtos, tá? Bom, a gente também pode explorar um pouco mais a página da empresa, e olha que interessante. Aqui a gente tem... vamos entrar primeiro na página das certificações. Aqui, ó. Aqui nós temos... Aqui a gente visualiza que, além do inspetor de dutos, a FBTS também certifica inspetor de soldagem, nível 1 e 2, e também certifica, nesse caso, são produtos, né? Consumíveis de soldagem. Então, aqui a gente tem duas atuações da empresa na certificação de pessoas, que são esses dois inspetores aqui, e a gente também tem a atuação da empresa como certificadora de produtos, especificamente os consumíveis de soldagem. Legal. Aqui eu entrei no escopo de certificação do inspetor de soldagem nível 1 e 2, e aqui tem as informações gerais, né? Fala-se dos exames e reexames, né, como é que eles são aplicados. Faz também menção novamente aqui a CEGEC do Inmetro, 17.024, ok? Reconhecimento do curso de inspetor de soldagem, então também é uma empresa que oferece curso, né? Eventualmente a certificação é a culminância do próprio curso. E olha que interessante, aqui a gente tem uma página para a gente acessar e identificar quem são esses inspetores certificados pela FBTS. Olha só que interessante. Você pode buscar por nome, você pode, enfim, buscar por escopo, por norma, e aí com isso você buscar inspetores certificados, tá? A empresa que tem interesse em empregar, em contratar um inspetor, tem a facilidade de buscar aqui aqueles inspetores que já foram certificados pela FBTS, tá? Outro site que eu trouxe aqui para a gente conhecer melhor é do Senai, tá? O Senai, ele também é uma entidade, uma instituição acreditada pelo Inmetro nesse escopo de certificação de pessoas. Eles, então, aqui na página deles, né, mostram que um pouco mais de informação sobre a certificação na área da soldagem, tá? Eles colocam que a Firjan Senai é o mais completo organismo de certificação de pessoas para capacitar trabalhadores do setor de soldagem, tá? E aí aqui explica o que é a certificação profissional, né? É um processo de avaliação estabelecido pela norma 17.024, que permite ao organismo a autonomia de reconhecer formalmente as competências de uma pessoa, independente da forma como foram adquiridas. Então, isso é bem interessante. Eventualmente, um pedreiro, por exemplo, aprende as atribuições de pedreiro na prática, né, acompanhando um profissional mais sênior que habilita e que ensina e que transmite os conhecimentos,
E aí esse profissional muitas vezes tem dificuldade de ter o seu conhecimento, a sua habilidade reconhecida. Então, muitas vezes a certificação profissional obtida por uma certificadora de pessoas, ela traz esse reconhecimento que não poderia ser trazido de outra forma que não fosse por essa, tá? Aqui, interessante, a avaliação leva em consideração o exercício de uma ocupação profissional caracterizada por um perfil profissional estabelecido ou por uma norma técnica de competência e confere aos aprovados um certificado com período de validade definido, tá? Aqui você pode acompanhar o andamento do processo de certificação ou também consultar os profissionais certificados. Então, repara a preocupação das certificadoras de pessoas em disponibilizar um banco de consulta desses profissionais, tá? Aqui um aviso específico. E olha que interessante que esse site também traz aqui. Quais os benefícios esperados com a certificação de pessoas? Ora, a elevação do nível de qualidade de processos, aproveitamento das competências adquiridas ao longo da trajetória profissional, reconhecimento de saberes e competências, avaliação das competências com mapeamento de possíveis gaps, lacunas, para um desenvolvimento profissional mais assertivo, certificação da função e ampliação das oportunidades de acesso dos trabalhadores ao mercado de trabalho. Tá? Então, esse aqui é a página do Senai, Firjan, para certificação profissional. Também trouxe aqui a página da Sebrapi, tá? Que é uma certificadora acreditada pelo Inmetro, e quando a gente entra na página da certificadora, a gente já logo vê uma alusão à acreditação do Inmetro, que a marca da acreditação é esse grande A. No caso, a empresa fez questão de colocar isso logo, essa marca, né, essa imagem, enfim, logo na primeira página do seu site. Fez também questão de dizer que os seus programas de certificação são reconhecidos pela Petrobras. E diz que é a primeira certificadora acreditada para esse escopo de pintura industrial. Olha que interessante, para o escopo de pintura industrial. A gente viu que a primeiríssima acreditada foi a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, né? Aqui, certamente, a Sebrapi está se referindo ao escopo de pintura industrial, tá? Então, vamos explorar um pouco o site da Sebrapi. A gente tem aqui a empresa se apresentando, né? Fazendo alusão às normas de referência. Então, ao clicar aqui, a gente tem também a informação sobre qual norma a certificadora usa para certificar os seus profissionais. Tá? Aqui as regras de certificação dos dois escopos. Enfim, também temos aqui uma parte de busca, né? Então o site também permite que tanto o avaliado consulte o resultado do seu exame, como também alguém que tenha interesse em contratar um profissional, essa contratadora ou empregadora do profissional pode também verificar a autenticidade do certificado aqui nesse campo. Tá? Empresas parceiras, então a gente vê aí que é uma certificadora que tem uma relação com empresas importantes do Brasil, né? E, bom, essa aqui é a Sebrapi. Agora, repara bem, nem toda certificação de pessoas é conduzida por um organismo acreditado pelo Inmetro, né? Para uma certificadora de pessoas obter a acreditação do Inmetro é porque isso é importante para aquele métier, para aquele nicho de mercado. Eu vou dar agora um exemplo da certificação do PMI. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Project Management Institute, o PMI, que trabalha na certificação de profissionais no ramo de gestão de projetos. Tá? O PMI é uma instituição, inclusive globalmente reconhecida, e que não é acreditada pelo Inmetro. Né? Ainda assim, as certificações PMI são muito requisitadas no mercado. Bom, então, aqui na página do PMI, a gente tem aqui algumas informações sobre quais são os perfis de profissionais abrangidos pelo Instituto, pela certificação do Instituto. Vou começar pelo mais famoso, pelo menos para mim, que é a certificação PMP,
que é a certificação do profissional de gerenciamento de projetos, né? Então, aqui está escrito, o PMP é a certificação mais importante no gerenciamento de projetos. De fato, muitas empresas valorizam um profissional com certificação PMP, muitas empresas, inclusive, estimulam que os seus funcionários e fomentam que seus funcionários obtenham essa certificação. Ela é reconhecida e exigida por organizações em todo o mundo. A certificação PMP valida as suas habilidades para atuar como gerente de projetos, liderando equipes e projetos. Bom, existem outros perfis profissionais que são abrangidos, né, e possíveis de serem certificados. Por exemplo, PMI ACP, que é o profissional certificado em práticas ágeis, né, e muitos outros aqui abaixo, tá? Então aqui eu trouxe apenas um exemplo de uma certificadora de pessoas, sim, o PMI que não é acreditado pelo Inmetro, porque nesse caso específico não foi preciso, né? O PMI ele já é reconhecido por muitas empresas como sendo uma referência na certificação de profissionais ligados à gestão e gestão de projetos, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha contribuído com seus conhecimentos e até a próxima.